Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos novamente aqui com um vídeo de análise de roteiros. E dessa vez, nesse episódio, nós vamos seguir uma dica de um seguidor meu lá do TikTok. É isso mesmo. Ele deu uma dica muito legal. A gente fazer uma comparação entre dois filmes, um antigo e um novo, com o mesmo roteiro, e ver quais são as mudanças que aconteceu de um outro, tanto do ponto de vista da linguagem, das atualizações necessárias e também da tecnologia empregada. Então fique com a gente, que a gente vai ter um vídeo muito legal de um filme muito especial chamado Sete Homens e um Destino. Se você não viu esse filme, com certeza você deve ter ouvido essa música. Muito bem, pessoal. Sete Homens e um Destino. O filme, a primeira versão é de 1960 e a segunda de 2016. Teve várias mudanças em relação à história, à atualização da história. Mas o mote principal, a storyline principal é a mesma, né? Um grupo de renegados, de pistoleiros, de anti-heróis, né, no caso, são contratados por uma pessoa para poder salvar a sua vila de outros bandidos. Independente da versão americana ou japonesa, da atualização de 1960 ou 2016, o mote é sempre esse. Né? Foi a storyline, o tema principal é esse. Mas houve atualizações importantes em relação à versão de 1960 e a de 2016. Mas antes de a gente entrar propriamente nessa questão da mudança, vale ressaltar aqui o seguinte: a questão tecnológica, ela nem sempre é um fator determinante na atualização do roteiro, porque isso cabe mais ao diretor do que ao roteirista. Por exemplo, nós temos um exemplo também aí do filme Fúria de Titãs, que é um filme, né, para adolescente, uma versão de 1981, feito ainda com pouquíssimos recursos, ou pelo menos para a época, né, eram recursos avançados, mas de bonecos, né, de stop motion. E depois a de 2010, uma versão mais atualizada, já com os monstros, né, os deuses, já dentro de todo um cenário tecnológico, dentro de computação gráfica e efeitos visuais de grande qualidade. A história em si é a mesma, e para falar a verdade, eu gosto mais da versão de 1981 do que de 2010. Né? Não sei se é porque quando eu assisti eu era menino, mas a história está mais bem construída, é menos centrada nos efeitos especiais propriamente dito, do que a de 1971, até porque não tinha quase nada. Então, assim, a questão tecnológica numa atualização de roteiro, de um filme, né, não é tanto do roteirista, é do diretor. E aí, então, não cabe muito a gente falar aqui, porque cada diretor tem a sua visão, tem o modo de contar a história, e também não é a ênfase do canal, né? A gente está focado aqui por enquanto, né, em roteiros. Depois a gente vai passar até para a questão da direção também. Mas primeiro nós vamos falar bastante, né, quase que esgotar o assunto, essa ideia, sobre roteirização, né, para você que quer começar aí sua carreira como roteiro. Então, a ênfase tecnológica, por isso que eu até que escolhi Sete Homens e um Destino, porque ele não tem uma questão muito de tecnologia na atualização das duas versões. É claro que os efeitos especiais do de 2016 são muito melhores, as explosões, os tiros, as mortes, né? É claro que dá de 10 a 0 no que foi feito em 1960. Mas não é isso que chama atenção nessa atualização. O que chama atualização é exatamente a necessidade que o diretor teve, né? O diretor da versão mais atual, a necessidade que ele teve de ter que atualizar a história, porque a de 1960 ela tinha vários preconceitos, vários estereótipos, né, que estavam ali incorporados na direção, de como o filme foi gravado, foi filmado, né, e que realmente agora não poderia acontecer, porque senão seria um filme completamente politicamente incorreto. Então as mudanças que aconteceram de 1960 para 2016 foi mais uma atualização da história, da contextualização da história.
e não do formato em si. Tá? Lembrando que, como eu falei no início, ela é uma atualização, ele já é uma refilmagem de um filme de 1954, de Akira Kurosawa, um grande diretor japonês, que lá conta a história de 7 samurais que eram renegados, né, que foram os Ronins, né, que são aqueles samurais que não têm mestre. Eles são contratados para defender uma vila, né? Isso aí, o filme foi tão bem aceito mundialmente que aí houve a versão americana que trouxe para o Velho Oeste, né? E aí então nós temos aí realmente um filme muito legal que virou um clássico mesmo, porque ele tem aí atores que na época só o principal é o ator, o Will Brynner, por exemplo, era um galã já da época. Steve McQueen, Lee Marvin, né? Charles Bronson, né? Então eram atores realmente de peso que foram chamados, Eli Wallace, né? Faz o vilão, né? Que foram chamados para poder fazer essa versão. Então a versão de 1960, ela tem a direção do John Sturges, que é um diretor muito famoso na época também, que já fez vários outros faroestes também e outros grandes filmes, e que traz para a história uma versão assim, aquela coisa do americano, né? O vilão, ou o anti-herói, ou o personagem principal, é aquele cara durão, seco, né? Aquele estereótipo de homem machão mesmo, né? Que não tinha medo de nada, e ia salvar uma vila mexicana. Aí começam os problemas que hoje em dia seria muito difícil para lidar com isso. Principalmente porque você coloca um país salvando, né, uma cultura salvando outra. Então já começa a ter problema aí exatamente logo de início. Então a primeira questão da versão de 1960 tem aí o Brynner como personagem principal, né, um galã, já tinha feito vários outros filmes, né, importantes, que traz esse estereótipo do anti-herói, do machista, né, do cara que é durão, né, sem medo de nada, destemido, e ele sai contratando, né, as pessoas, os outros amigos deles, ou não, mas pessoas também do mesmo estereótipo que ele, para cuidar dessa vila que estava sendo atacada por um mexicano, o ator não é mexicano, né, mas ele faz o papel de um mexicano que aterrorizava uma vila, e essas pessoas não tinham nada, né, eram muito pobres, mas deram tudo que tinha para poder que eles ajudassem a livrar desse bandido. Aí na versão de 2016 começa a mudança na própria pessoa do diretor, né? O diretor, o Anthony Fuqua, já é um cara, né, bem mais... fez vários outros filmes modernos, de linguagem moderna, então ele imprime uma edição muito mais rápida, muito mais planos de enquadramento, uma ambientação de cenário muito mais elaborada do que foi a primeira versão, e também traz algumas questões da própria questão racial, por ele ser um defensor e também um ativista, né, da questão racial, contra o racismo nos Estados Unidos. E aí a primeira grande mudança que a gente tem é exatamente no personagem principal. Lá era o Will Brynner, que era um galã branco, traz o Denzel Washington, que é um personagem também um galã, mas não passa esse estigma tão forte assim como o Will Brynner na questão do machismo, da imposição da masculinidade. Apesar dele ser um cara durão, apesar dele ser um cara que não tem medo de nada, mas ele não é tão estereotipado como o Will Brynner. E também, por ser preto, traz aí um protagonista para esse filme, que já foi uma inovação muito grande, ele trazer um personagem, esse ator para ser o personagem principal da trama, sendo aí o Denzel Washington um ator negro, né? Se você olhar nos faroestes americanos, quase não existem, né, personagens principais pretos, quase não tem. Inclusive tem um filme também muito legal do Mel Brooks, né, que é de 1974, se eu não me engano, que se chama Banzé no Oeste. A tradução brasileira é essa, Banzé no Oeste. E ele faz um filme muito legal, muito engraçado, e uma crítica social muito grande, porque ele coloca lá naquela época, em 1974, um xerife também preto, que chega numa cidade e causa ali um alvoroço. E que ele faz como uma crítica social mesmo, corajosa e audaciosa, lá em 1974, né? Então,
Até hoje, mesmo em 2016, utilizar um ator preto para poder fazer o personagem principal de um faroeste não é uma coisa muito comum, não é uma coisa que se vê, né? Por exemplo, Os Imperdoáveis, com o Clint Eastwood, ganhou Oscar, né, inclusive de melhor filme. Há um personagem preto também, mas é coadjuvante. É o Morgan Freeman, que faz o ator que é o amigo do Clint Eastwood no filme. Então, personagem principal realmente já é uma coisa de inovadora. Então ele traz, a primeira coisa que ele traz é exatamente essa questão do personagem principal. E a outra questão muito importante também é o próprio vilão, né? Eu já fiz até uma fala aqui, vou até deixar no card aqui para vocês. Eu fiz essa crítica também, fiz essa análise também no filme Três Homens em Conflito. Por quê? Porque o personagem que fazia o vilão é esse mesmo que faz o vilão do Sete Homens e um Destino, que é o Eli Wallace. O Eli Wallace não é mexicano, mas por ter essa fisionomia e parecer, ele fez vários filmes fazendo o papel de mexicano, né? E tanto lá em Três Homens em Conflito, como aqui em Sete Homens e um Destino, ele faz um personagem mexicano totalmente estereotipado. Aquele cara bruto, aquele cara sem educação nenhuma, aquele cara mal. No Sete Homens e um Destino ele é um vilão realmente, né? Ele é o vilão da história, ele é que tem que ser combatido. É um cara grosseiro, é um cara sem modos nenhum, ou seja, coloca dentro de um estigma do mexicano tudo aquilo de ruim, né, que poderia haver numa pessoa, se coloca no estigma de um mexicano. E ele não é mexicano, ele nasceu no Bronx, nos Estados Unidos, né, em Nova York, se eu não me engano. Mas eu não sei o bairro, se foi o bairro, é esse mesmo. Mas que ele nasceu nos Estados Unidos, ele nasceu nos Estados Unidos. Então ele não é um mexicano e coloca-se um ator para fazer esse papel carregado desse estigma. Já na versão de 2016, quem faz o vilão é o Peter Sarsgaard, que já fez vários outros vilões também, né? Lanterna Verde também, e vários outros vilões, está acostumado a fazer vilão aí nos Estados Unidos, e já é um americano, né? Já é um americano mesmo, que representando um americano, né? Que no filme, em 1960, o Eli Wallace, ele ia salvar, ele atacava uma vila e tirava tudo que ela tinha. Na versão de 2016, ele simplesmente não ia lá tirar o que a vila tinha. Ele tinha uma mina, explorava as pessoas que trabalhavam na cidade, pagando muito mal, morrendo nas explosões, né? E comandando a cidade de uma forma tirânica. Então veja bem, não é os Estados Unidos salvando um povo mexicano. Então lá no filme de 2016, o vilão já não é mais alguém que oprime uma vila só por ser o vilão. Ele representa ali toda aquela questão do dinheiro, do monopólio, né? Todos esses atributos ruins, mas não para uma pessoa de um outro país. É um americano, né, causando problema. E aí tem uma inovação também. Os outros personagens na série de 1960, os outros atiradores ou pistoleiros, eram todos americanos, né, com exceção de um só, que era um mexicano, mas não vivia na localidade, ele vivia nos Estados Unidos. Ele voltou no México junto com os pistoleiros, os 6 pistoleiros, porque na verdade ele queria viver emoções, mas não porque estava preocupado com a questão dos seus parentes, né? Mas em 2016, desculpa, já é o contrário. Aí um índio, por exemplo, que não está na primeira versão, porque já traz essa questão do indígena. Se um mexicano, mas o mexicano vai ser contratado para defender os americanos na vila. Então houve uma completa inversão de valores e princípios que teve que ser feita, teve que ser atualizada. Poderia até ser outra, mas de qualquer maneira, de alguma forma tinha que ser, porque ficar como estava antes, ou filmar do mesmo jeito que antes, na mesma história, simplesmente atualizando cenário, figurino e tecnologia, o filme seria derrubado na hora, com certeza, porque ele não traria, ele não seria aceito hoje dentro dos valores, dos princípios que tem hoje, né? Então, na versão de 1960, nós temos um povo pobre, humilde, ignorante, que dava tudo o que tinha, tentando convencer aí um pistoleiro a protegê-los, matando, né? Contratar alguém para matar o outro bandido, né? E já na versão de 2016 já coloca uma mulher
que ela perde o marido morto por esse bandido, por esse vilão, né, que é o Bartolomeu Bog, que faz o industrial, o dono da mina. Ela então sai, ela toma o protagonismo para si, toma a responsabilidade de cuidar da cidade para si, também chama outra questão, que lá na versão de 1960, a mulher era simplesmente o par romântico de um dos personagens, aqui não. Ela toma a iniciativa, ela vai buscar ajuda, né? E ela vai contratar o Denzel Washington, e o Denzel Washington acaba contratando todos os outros personagens. E é muito legal porque são personagens também importantes, né? São atores que hoje também são importantes, que também são atores famosos e contrapõem aí, né, com todos esses outros atores, compõem, né, o elenco. Então nós temos aí dois filmes que partem do mesmo princípio da sua questão da estrutura dramática, né? A storyline é a mesma, usa o mesmo recurso de convidar ou de escalar para esses filmes bons atores de primeiro nível, tanto na primeira versão quanto na segunda versão. Os dois se ambientam numa época do faroeste, né? Poderia ter até uma outra época, poderia ser uma adaptação mais atual ainda, mas não, manteve-se aquela estrutura. O arco dramático dos personagens é o mesmo, são pessoas que viviam suas vidas, né, normalmente. Quando o Denzel Washington vai contratá-los, eles acabam aceitando não pelo dinheiro, mas para poder até limpar o seu nome, limpar sua honra, mesma coisa do primeiro filme, né? E acabam também morrendo algum deles, né, também, e salvando, né, tanto de um de outro, salvam aí a cidade daquela opressão que tinha. Então a atualização que foi feita foi da contextualização política dentro do filme, né? Se hoje em dia esse filme fosse feito igual antes, ele seria cancelado no Twitter em dois minutos, né? Um monte de associação aí ia acabar tentando boicotar o filme. Mas ele foi muito bem atualizado, essa questão foi muito bem colocada, né? Que o filme foi um sucesso, né? O filme foi um sucesso e aí falaram-se até de uma continuação, porque inclusive teve a continuação de 1960, né? Houve o Sete Homens e o Destino 2, só que aí, né, tem o mal das continuações, né? O filme não foi tão bem quanto o primeiro, e a gente nem fala quase do segundo, né? Mas houve essa atualização. Hoje, na atual, eu também acho muito difícil de acontecer, de fazer, porque a não ser que seja catar dinheiro mesmo, né? Aqueles filmes caça-níqueis mesmo, mas o filme, né, ele completou a sua jornada, né? Foi muito bem feito, né? A história foi muito bem contada. Então, pessoal, você que é roteirista, quando você vai fazer uma atualização de um roteiro, você pode até pegar um filme, uma ideia de um roteiro que você leu, que você já viu de um filme, e tentar transpor isso para o tempo atual. A sua preocupação não é tanto com a tecnologia empregada, nem com como você vai contar essa história agora. Isso é o diretor que faz. A sua preocupação é analisar os valores morais daquela época e trazer isso atualizado para hoje. Quais são os conceitos de hoje que não aceitam aqueles conceitos mais, né? Então isso é muito difícil, porque a questão moral ela é uma questão muito, né, tênue, né? Ela tem certos lugares que aceitam alguma coisa, tem certos lugares que não aceitam outras. Então alguns filmes conseguem ser atemporais nesse sentido, e a maioria deles são os clássicos, né? Por exemplo, Psicose, se fosse filmado hoje, não precisaria de nenhuma atualização nesse nível, né? A personagem feminina ela é forte, ela é independente, ela toma uma decisão errada, mas depois arrepende. O problema com o psicótico lá, né? Que seria completamente normal hoje também, né? Esse tipo de problema, tratar daquela maneira, sem problema nenhum. Então tem filmes que eles não se perdem nesse problema, né? Mas aí, pessoal, são poucos, né? E são filmes que acabam se tornando clássicos. Mas alguns filmes, a maioria deles, principalmente na década de 40, 50, onde a moral era muito mais rígida do que hoje, se você transpor esse filme, o roteiro para hoje, sem fazer essa atualização dos valores éticos, dos princípios morais que hoje norteiam a sociedade atual, o filme não vai ser feito, né? Não é nem perigo de ser cancelado. A própria produtora vai falar, não tem como fazer isso aqui, tem que ter uma atualização.
né? Então essa é a sua tarefa como roteirista. Entender um roteiro, entender que ele tem uma determinada época, que ele está dentro de valores e morais daquela época, né? E se não, se você vai fazer uma transação de um time que não tem esses problemas, aí tudo bem. Mas identificar quais são esses pontos que têm que ser alterados, isso é trabalho do roteirista. Tá? Agora, se vai ter uma explosão assim, X, se vai ter efeito de computação gráfica, se vai ter alguma outra monstro, alguma outra coisa, aí já não é muito a sua praia, né? Aí já é mesmo realmente o diretor é que vai fazer essa cena, que vai contar essa história, é ele que vai criar aí toda essa nova estrutura visual para o filme que você está escrevendo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se não gostaram da comparação desses dois filmes, sugerem outros aí nos comentários para a gente poder fazer esse bate-papo e brincar aí com as análises, que é muito legal você poder ver isso comparando esses dois filmes, tá? Se não assistiram ainda, moçada mais nova, procure assistir tanto a versão antiga de 1960 quanto a de 2016, de Sete Homens e um Destino, e vai também na internet e assiste Fúria de Titãs, o de 1981 e o de 2010, que aí a diferença é gritante, né? Porque todo o aspecto visual mesmo, de efeitos especiais, que era tudo feito com stop motion, que é aqueles bonequinhos que vai mexendo devagarinho, né? Com os monstros que são tudo com computação gráfica. Aí é gritante. Mas os aspectos morais desse Fúria de Titãs não teve muita luta, não teve diferença. Porque eles retratam uma sociedade muito antiga, onde não tinha esses problemas não eram tão visíveis, ou não foram tão colocados na tela de forma tão clara como foi colocada na primeira versão de Sete Homens e um Destino, e também no filme Três Homens em Conflito, que também tem o mesmo problema, que estigmatiza o mexicano e o asiático como sendo os dois vilões a serem combatidos pelo lourinho, que era o Clint Eastwood, alto, bonitão, americano, que vai lá e salva a parada inteira, salva o filme inteiro. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir. Se você não é assinante do canal, assine, dê o seu like, compartilhe, que isso ajuda muito a gente. Ok? Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa jornada.